Olá a todos! Então, hoje eu vou falar sobre Saturno, para dar continuidade aos aspectos de Saturno no mapa de nascimento. Já foi falado sobre Saturno-Lua, sobre Saturno-Vênus, sobre Saturno-Marte e agora eu vou falar sobre Saturno-Mercúrio. Se você tem no seu mapa de nascimento uma ligação, seja harmônica ou desarmônica, de Saturno com Mercúrio, esse vídeo é para você. Por que harmônica e desarmônica? Sabemos que nos ângulos da astrologia nós temos a conjunção, que é um aspecto neutro, que tanto pode trazer características harmônicas ou desarmônicas, ou seja, desafios ou facilidades na junção desses dois planetas. Ou sextil, que é um aspecto fluente, positivo, trígono também. A oposição, que é um aspecto desafiador, ou a quadratura, que também é um aspecto desafiador. Então, se você tem Saturno com Mercúrio em um ângulo fluente, ou seja, em um ângulo harmônico, certamente você tem capacidades muito fortes, muito intensas de uma estruturação da sua própria mente. Você tem um intelecto, uma mente muito capaz de transformar em realidade aquilo que você pensa. Aliás, qualquer aspecto, sejam eles fluentes ou não fluentes, de Saturno com Mercúrio, traz uma capacidade intelectual e traz também confere à pessoa uma certa capacidade de transformar em realidade. Saturno, que é o planeta que lida com a realidade, através do que? Da mente, ou seja, transportar para a realidade, fazer com que se torne realidade uma realidade interna mental que você tenha. Então, é uma capacidade que você tem de colocar em prática um pensamento ou uma ideia sua. Capacidade você tem tanto nos aspectos fluentes ou pouco fluentes. A diferença é que nos aspectos menos fluentes, ou seja, quadratura, oposição e algumas conjunções, você pode ter uma certa reserva, um certo receio, um certo medo. Se você tem capacidade, mas pode ter dificuldade na hora de colocar em prática aquilo que você pensa, seja porque você tem medo de errar. Saturno, ele é muito certinho, né? Ele tem uma questão de achar que as coisas têm que ser muito perfeitas. Ele é muito sistemático, ele tem uma característica em que ele é muito crítico. Onde nós temos Saturno, nós temos medo daquilo ali. Então, seja pela casa, seja pelo signo ou pelo aspecto. Então, o aspecto de Saturno com Mercúrio, ele causa um certo receio de errar ou de parecer inadequado. Saturno é um planeta social. Quando ele se une a um planeta pessoal, como é o caso de Mercúrio, a pessoa, ela fica pensando o que dela própria, planeta pessoal, ela pode doar para a sociedade, ou seja, vai aparecer para o mundo ou para a comunidade, Saturno, que é o planeta social, de uma maneira em que seja a mais adequada possível. Então, você se preocupa em passar uma boa informação, você se preocupa em transmitir as suas ideias de uma maneira ordenada e também teme ser criticado. O temor, ele é maior, muito maior em aspectos desafiadores. E esse temor, se ele não for vencido, esse medo, se ele não for vencido, pode paralisar, que é uma outra característica de Saturno, paralisar uma atividade ou um projeto que a pessoa tenha na sua mente. Então, quando o Mercúrio, ele recebe uma influência de Saturno, o intelecto da pessoa fica mais ordenado, o intelecto da pessoa fica mais rígido. Então, ao mesmo tempo que você é muito capaz, você precisa se dar conta de que você é muito capaz. Você precisa se dar conta de que você não vai saber tudo o tempo todo. O conhecimento, ele é muito vasto. E se você ficar esperando ter todo o conhecimento para poder aplicar, você corre o risco de perder a oportunidade de aplicar esse conhecimento, porque capacidade você tem. Por isso você tem aí um aspecto de Saturno com Mercúrio. Então, o que difere os aspectos harmônicos dos dois desarmônicos não está na capacidade, está na aceitação daquilo que se tem e em como que você enxerga em você mesmo as suas habilidades, as suas capacidades. Aspecto tenso, aspecto difícil não é impossibilidade para ninguém. Apenas a pessoa tem um senso crítico maior. E nos aspectos, sobretudo a oposição, também pode acontecer com a quadratura, mas principalmente a oposição e a conjunção, nós podemos lidar com pessoas que nos cobram determinadas coisas. Pessoas que, de alguma maneira, a gente sente como se elas estivessem competindo conosco.
Por quê? Porque o nosso senso crítico é tão grande acerca daquilo que a gente pensa, a nossa mente ela é tão crítica, tanto crítica em relação a nós mesmos como para os outros, que a gente também atrai pessoas críticas. É como se a gente fosse muito crítico e atraísse pessoas críticas, né? Há uma certa atração, né? Os semelhantes, eles vão se atrair. Então, a mente crítica atrai pessoas que também têm uma crítica sobre os outros. Então, você pode ser uma pessoa muito crítica e também uma pessoa muito autocrítica, ou tenta, de alguma maneira, compensar essa sensação de incapacidade, né? Saturno traz aquela sensação, por ser muito autocrítico, ele pode... a pessoa pode ter uma sensação de incapacidade, que não é capaz de verbalizar ou até mesmo de colocar em prática as suas ideias ou o seu pensamento. E essa sensação de incapacidade pode fazer com que a pessoa compense isso sendo crítica em relação às outras pessoas. É aquela pessoa que ela não tem coragem de colocar em prática aquilo que ela pensa, sente ou suas ideias e critica quem tem. Então, essa é uma forma que muitas vezes ocorre de uma compensação de um sentimento de inadequação em relação ao intelecto. É como se a pessoa tivesse que se esforçar mais para conseguir alguma coisa, porque a pessoa coloca um esforço muito grande sobre o seu intelecto, sobre a sua mente. Há também uma característica de Saturno com Mercúrio em que é uma dificuldade em aceitar as coisas novas, né? Tem uma visão muito tradicionalista, uma visão muito restrita das coisas, né? Tem dificuldade em mudar de opinião, em mudar de pensamento. É só você pensar na diferença que tem Saturno para Urano. É como que o aspecto Urano-Mercúrio é diferente de um aspecto Saturno-Mercúrio, né? São bastante diferentes, bastante opostos. Então, você vê o quanto que Saturno, ele leva, digamos que a ferro e a fogo, uma ideia. Há uma grande capacidade das pessoas que têm Saturno, Mercúrio, tanto em realizar os seus projetos, como em dar continuidade a eles, no sentido de que a pessoa insiste naquela ideia e naquele pensamento, que aquilo acaba se tornando realidade no mundo da pessoa, até mesmo pela sua determinação para que se torne realidade. Então, digamos que a pessoa é o seu inimigo no sentido de que ela dificulta a sua própria capacidade. A questão é identificar isso ao longo da vida, né? Eu costumo dizer que a pessoa nasce com umas quadraturas, né? Que são linhas vermelhas e que com o passar do tempo, com o passar da vida, elas vão ficando rosinhas, ou seja, elas vão diminuindo a influência, não porque elas diminuíram a influência de fato, mas porque a própria pessoa vai lidando melhor com as suas dificuldades, com os seus medos, né? Os nossos medos, eles tendem a se amenizar, porque a gente vai vivendo, vai adquirindo maturidade. Agora, existe uma outra característica que Saturno também, ele tende a cristalizar, né? Ele tende a cristalizar certas ideias. Isso também é bem Saturno. Então, capacidade você tem com Saturno e Mercúrio, seja em trígono, seja em conjunção, em oposição, em quadratura. Você tem, mas você vai atrair também para a sua vida pessoas que também têm capacidades muito semelhantes e você vai começar a se comparar com essas pessoas e nessa comparação, se você não tem uma autoestima em relação às suas capacidades intelectuais, se você não tem aí esse lado fortalecido do seu eu, você pode se ressentir ou pode tentar evitar situações ou contato com pessoas que tenham essa habilidade e que conseguem colocar em prática essas habilidades. Saturno, Mercúrio também tem uma relação com distúrbios da aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, uma questão relacionada a distúrbios da fala, né? Mercúrio, ele tem aí essa relação com o nosso aparelho fonador, né? A nossa fala e também distúrbios a respeito do aprendizado, do conhecimento. Sabemos que em uma única pessoa não há as habilidades, elas não são totalmente desenvolvidas em um único indivíduo. Então, uma das dificuldades que essa pessoa que tem Saturno e Mercúrio pode ter é uma dificuldade relacionada à fala, mesmo à parte física e ao processo que liga o cérebro ao processo da fala. Então, pode ocorrer essas dificuldades, sejam elas transitórias, ou então a pessoa ter nascido com alguma dificuldade em relação à fala, ou atraso na fala,
né? Ou problemas de fala, atraso na fala, são possíveis de ocorrer. Mercúrio também representa os movimentos, né? Dificuldade também nos movimentos, né? Mercúrio que representa a nossa habilidade, né? de se deslocar, o nosso andar, a nossa comunicação, né? O nosso levar o corpo para os outros lugares, né? Que é o andar, que é o gesticular, que é as habilidades manuais. Então, também, quando se relaciona com Saturno, isso pode indicar aí uma dificuldade, né, nessa parte. Assim como também pode indicar habilidades de colocar em prática algo que é feito com as mãos. Aquela pessoa que diz assim, eu cresci com um esforço, com a força do meu braço, com a força do meu trabalho manual. Né? Pessoas que têm essa ligação com as mãos também. Professores, né? Mercúrio é o planeta do professor, é o planeta da educação. Então, assim como tem a questão do aprender, também tem a questão do ensinar, né? Habilidade para ensinar, para colocar em prática o processo da educação, aquilo que vai na mente, ensinar as pessoas. Normalmente, as pessoas que têm Saturno com Mercúrio, elas levam a educação a sério. Elas veem no processo da educação algo que realmente é para uma construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais estruturada. Tem uma visão social da educação mesmo, de para onde a educação está indo, pessoas que se preocupam com o rumo da educação, porque é um planeta social junto com o planeta da educação, que é Mercúrio. Então, é o lado social da educação, para onde a educação está indo, como que a gente pode fazer com que melhore. Então, isso tudo tem a ver com a educação também. E também pessoas que foram privadas dos seus estudos ou que lutaram com muita dificuldade para estudar, tiveram muitas dificuldades para se deslocar até o local de estudo, pessoas em que viviam longe do local em que estudavam. Mercúrio representa o estudo de base, então podem haver lembranças de uma época difícil, em que estudar era difícil, por conta de que haviam muitas obrigações que a pessoa tinha que fazer e não sobrava tempo para estudar, ou porque teve que trabalhar. Saturno é o planeta da privação das coisas, então das dificuldades. Então a pessoa teve que lutar muito para estudar, ou não pôde estudar em determinado tempo, ou pelo menos na época em que normalmente as pessoas ingressam no estudo formal, deixou para estudar depois. Que tem aqui aquela ideia de que eu quero estudar, eu vou me formar, eu vou me esforçar, um dia eu vou conseguir. Aquela sensação de que as coisas não vêm fácil nesse sentido também, né? Há essa possibilidade. E como o Mercúrio representa as distâncias próximas, cidades vizinhas, locais mais distantes, né? Isso pode indicar também em que a pessoa teve dificuldade para se deslocar até o seu local de estudo. Dificuldades educacionais relacionadas à distância também, né? Ou a dificuldade ou a privação de estudo das mais diversas formas, né? Seja pelo deslocamento ou pela privação mesmo no fato de ter que trabalhar ou de ter que sustentar a família e teve que trabalhar cedo e acabou largando os estudos, né? Aquela situação em que a pessoa também, principalmente nos ângulos mais fluentes, que a pessoa ela chega no auge do seu processo de conhecimento, né? A pessoa ela se habilitou tanto, é um especialista naquela área, né? O Saturno ele tem um lado de especialista, ele tem um componente de um esforço que a pessoa faz para dominar aquela área do conhecimento. Então são os eruditos, pessoas que têm aí uma grandes capacidades intelectuais, pessoas que muitas vezes chegam ao auge do processo do conhecimento, elas fazem doutorado, mestrado, pós-doutorado, ou seja, pessoas que se esforçam para adquirir um conhecimento. Por quê? Porque tem um senso de um dever também acerca do conhecimento. Aonde nós temos Saturno, seja lá com que planeta ele estiver relacionado, existe um senso de dever. Se for com a Vênus, é nos relacionamentos, se for com a Lua, é na família, e se for com o Mercúrio, é um senso de dever na passagem do conhecimento e na aquisição desse conhecimento também, né? E Saturno com Mercúrio
ele também está relacionado aos irmãos. Mercúrio é um planeta que tem ele engloba muitas áreas, né? Tanto a comunicação, como os movimentos, o deslocamento, o comércio. E na nossa família ele representa os nossos parentes próximos, os nossos tios e tias e os nossos irmãos e primos e primas. E também os nossos cunhados e cunhadas. Então, existem possibilidades de você receber uma ajuda. Por que uma ajuda? Uma ajuda no sentido de que Saturno é aquele que também apoia, reforça, realiza. Então, você pode receber um apoio de um parente, tio, tias, irmãos, um irmão mais velho. Saturno também representa pessoas mais velhas. Ou receber um apoio de alguém mais velho, tanto nos seus estudos, como na sua família, te ensinando coisas. É como se você dissesse assim, tudo que eu aprendi com meu irmão, tudo que eu aprendi foi meu irmão que me auxiliou. Se eu tenho isso é porque a minha tia me ajudou, é porque ela esteve do meu lado, ela me apoiou. Então, é esse reforço, esse lado de Saturno em que ele pega e guia mesmo. Ele é o planeta de confiança, que mostra ali alguém que tem um braço forte, alguém que tem um sistema muito sistemático e que nos guia. Pode ser uma pessoa mais velha ou pode ser qualquer um desses parentes. Assim como também indica situações de dificuldade com tios, tias, irmãos, irmãs. Às vezes a pessoa tem um irmão que tem algum problema, alguma deficiência, e pelo mapa ser seu e você é quem tem Saturno com Mercúrio, a dificuldade de um irmão, de uma irmã, pode ter levado você a se esforçar mais na sua casa, na sua família, ou alguma estrutura social em que você viva, para que você pudesse ajudar essa pessoa, ou porque você não podia contar com irmãos ou irmãs por conta de ter alguma debilidade, alguma dificuldade. Tios e tias que nos causam problemas, que nos causam limitações, que nos frustram. É comum também, né, em certos casos, a gente lembrar de pessoas que não acreditavam muito em nós, na nossa capacidade. Isso também tem a ver com Saturno e Mercúrio, nossa capacidade intelectual. Não se esforça para isso não, você não vai dar em nada. Você não é capaz de fazer isso. Você não tem inteligência matemática. Você não tem inteligência para isso. Então tem aquelas pessoas que também elas usam esse lado do Saturno, né? Esse Saturno do nosso mapa pode representar pessoas que tentavam nos colocar para baixo, tentavam dizer que a gente não vai conseguir. Assim como também essas mesmas pessoas, né, isso vai depender daquilo que as pessoas têm que passar, da configuração do mapa de cada um, em que essas pessoas, elas nos colocavam para cima no sentido, não no sentido jupiteriano de nos enaltecer, mas de nos forçar a crescer. Não, você tem que se esforçar, você tem que ir, não, eu não vou dar moleza, que ajuda você que guia você mesmo pelo caminho do conhecimento, né? Que faz aquele esforço, que tem aquela autoridade sobre você no sentido do conhecimento, alguém que lhe cobra. Saturno é o planeta que cobra. Saturno é o senhor do karma, é um planeta que ele tem aí uma relação com o processo kármico, e o processo kármico, ele pode estar relacionado ao campo da educação, à parte mental, também algumas dificuldades relacionadas à parte mental, e também de dificuldades com esses parentes que Mercúrio representa aí, tá? Então tem um lado fluente e tem um lado pouco fluente, em que Saturno se liga a essas pessoas, irmãos, cunhados, cunhadas, e tios e tias, primos e primas, parentes próximos. Mercúrio também tem a ver com vizinhos. Saturno com Mercúrio pode trazer questões relacionadas a vizinhos, e também a pessoa ter uma ligação mais forte com um vizinho ou uma vizinha ao longo da sua vida, principalmente em épocas de trânsito sobre Mercúrio. E essa questão de uma referência, né? Saturno tem uma ligação com uma referência, eu tenho aquela pessoa como uma referência. Então existem referências positivas, existem referências negativas, existe aquilo que eu não quero me tornar porque do meu relacionamento não foi bom, então eu não quero me tornar uma pessoa assim, eu não quero copiar aquilo que o outro fez. Então existem essas referências positivas e negativas que Saturno traz. Isso vai depender do mapa de cada um e do que cada um tem que passar.
A questão é que temos sempre um temor a respeito daquilo que Saturno representa, né? Tanto por casa, como por signo, como pela ligação dele com qualquer um dos nossos planetas, principalmente pessoais. E Mercúrio é um deles, tá bom? Então, essas foram as questões, assim, simplificando bastante, até porque tem muito que se falar a respeito de Saturno com Mercúrio, mas simplificando bastante, para esse vídeo não ficar também tão longo, né? Então, diante da diversidade, das possibilidades de Mercúrio, o planeta Mercúrio ele é muito vasto em termos de interpretação. Essa foi uma pincelada geral, assim, muito simples a respeito dessa ligação aí de Saturno com Mercúrio. Um abraço a todos.